Nessa primeira reunião, depois que você já criou essa relação empática, que você já estabeleceu esse rapport com o seu cliente, você já desarmou ele, né? Ele já está aberto para te ouvir, ele já está tranquilo com você, já te vê ali como um potencial parceiro, uma pessoa agradável, né? E nessa hora você tem que começar a implementar, a executar o 7º passo da abordagem, que é justamente o diagnóstico estratégico desse cliente. Você vai fazer um diagnóstico, você vai começar essa reunião, depois que você criou essa relação empática, você vai começar a fazer um diagnóstico profundo e detalhado desse cliente, tá? Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através de perguntas, ok? Você vai fazer perguntas para ele, para você poder se aprofundar nesse seu potencial cliente, tá? Nessa primeira reunião é muito importante que você, eu sempre falo isso, a primeira reunião é a reunião 90-10, tá? O que significa a reunião 90-10? 90% do tempo é o seu cliente falando e 10% do tempo é você falando, tá? Isso realmente, eu sei que é muito difícil para muita gente, mas para mim um dos pontos centrais, um dos pontos fundamentais dos grandes vendedores, dos grandes gerentes de contas que conseguem ter altas taxas de conversão, altas taxas de fechamento de negócios, tá? São aqueles que dedicam muito mais tempo para ouvir do que para falar, principalmente nessa primeira reunião, ok? Então, você vai fazer perguntas para quê? Justamente para que você saiba o que você vai ter que vender para ele lá na frente, certo? Você vai ter que vender para ele lá na frente o resultado que ele quer, não é? Você vai ter que vender, lembra que a gente falou, você não vai vender o seu produto ou seu serviço. Você tem que vender para ele o resultado que ele quer, tá? E você vai entregar depois o que ele precisa para ele atingir esse resultado, certo? Então você vende o resultado que ele quer, tá? Você vende o problema que você vai resolver para ele, tá? E você entrega para ele o que ele precisa para resolver esse problema, para alcançar, para atingir esse resultado, tá? E o que você entrega, né? O que é esse precisa, né? Que você vai entregar, né? Quando eu digo você entrega o que ele precisa, o que é isso? É justamente o seu produto ou o seu serviço. Mas o seu produto ou o seu serviço é apenas o veículo, tá? É o veículo que você vai vender para ele, né? Para ele chegar naquele destino que é justamente o resultado que ele quer, que é justamente resolver o problema que ele tem hoje na empresa, certo? Então, para você fazer esse diagnóstico, para você se aprofundar no seu cliente, você vai ter que fazer perguntas, ok? Você vai seguir um passo a passo, você vai seguir um roteiro de perguntas que você precisa fazer para você fazer esse diagnóstico completo do seu cliente, tá? Qual é esse passo a passo aqui? Qual é esse roteiro de perguntas que você vai ter que fazer para entender o seu cliente de uma maneira geral, de maneira ampla, tá? Quais são as perguntas, né? Qual é esse roteiro de perguntas que você vai precisar fazer para esse cliente? Primeiro você vai ter que fazer perguntas ligadas à situação, você vai precisar entender qual é a situação atual desse seu cliente, tá? Então você vai fazer perguntas de situação, você vai começar por aí, tá? Você vai começar justamente fazendo esse tipo de pergunta, tá? Ah, então eu já vi sobre a sua empresa está assim, assim, assado e tal, mas eu não tive não obtive muitas informações da sua empresa, eu fiz uma pesquisa, entendi como que está a empresa atualmente, mas você poderia me explicar um pouco melhor como que está a situação da sua empresa atualmente? E ele vai começar a falar sobre a situação da empresa atualmente. O que acontece? Se você fez um bom approach, se você fez uma boa abordagem dele, com o seu potencial cliente, quando você ligou para ele, você já falou para ele da sua promessa, da sua transformação, do problema que você resolve, se ele aceitou a sua reunião, se ele aceitou agendar a reunião com você, é muito provável que a hora que você comece a fazer esse tipo de pergunta, ele já vai começar a falar uma série de coisas essas ligadas ao problema que ele tem, que foi o problema que você já falou para ele na ligação, tá? Então é muito provável que quando a gente começa a conversar sobre isso, o cliente naturalmente já começa a falar da situação da empresa e automaticamente ele já vai para a próxima etapa, né, desse processo desse diagnóstico, que é justamente a etapa da necessidade. Ele já vai acabar te contando, né,
qual que é a necessidade dele naquele momento, qual que é o problema que ele tem naquele momento, ou qual que é a ambição que ele tem e que ele precisa de ajuda de alguém externo para poder atingir aquela ambição. Tá? Então, a primeira fase, o primeiro tipo de pergunta é a pergunta de situação. Muito provavelmente ele já vai partir para o segundo tipo de pergunta, que é a pergunta de necessidade, onde você vai identificar os problemas. Se ele por acaso não falar, você vai ter que sim fazer uma pergunta para entender quais são as necessidades da empresa naquele momento, qual é o problema que ele tem que resolver, ou qual é a ambição, se ele não tiver nenhum problema para resolver, qual é a ambição que a empresa dele tem para o curto e médio prazo. Tá? Então, situação e necessidade. O terceiro tipo de pergunta é pergunta ligada aos objetivos, tá? Quais são os objetivos da empresa, tá? Por que eu digo isso? Porque aqui eu digo mais de objetivos mais estratégicos da empresa. O que a empresa quer, né? Quais são os planos da empresa para o futuro, tá? Percebe que aqui acaba sendo uma conversa, você estabelece uma linguagem de comunicação que você já se coloca na frente do decisor como uma pessoa, como um especialista, como uma pessoa estratégica. Você não está falando ali da especificação X do seu produto. Você está fazendo perguntas para ele no nível estratégico. Cara, o que a sua empresa, quais são os objetivos, os grandes objetivos da sua empresa, para eu poder te ajudar a atingir esses grandes objetivos, tá? Muitas vezes as empresas, obviamente, ela não quer resolver um problema só por resolver. Ela quer resolver aquele problema porque ela pode querer gerar mais caixa, porque ao gerar mais caixa, ela vai poder aumentar o valor de mercado dela, e aumentando o valor de mercado nela, o preço das ações vão subir, ela vai conseguir captar mais dinheiro para poder comprar uma outra empresa, para poder expandir geograficamente, para poder expandir para fora do Brasil, enfim. Ela tem outros objetivos estratégicos grandes que você precisa explorar aqui nesse tipo de pergunta. E se você está conversando com o decisor da área, você também pode perguntar quais são os objetivos, quais são os grandes objetivos da área, né, que o decisor faz parte. Porque às vezes ele quer resolver um problema porque ele tem grandes objetivos para a área e não para a empresa de modo geral. Tá? E você precisa identificar isso aqui. O quarto tipo de perguntas são perguntas ligadas aos impactos negativos do seu cliente. Impactos negativos do quê, Fernando? Impactos negativos se ele não fizer nada para resolver esse problema. Tá? Vamos lá. O seu cliente tem um problema para resolver, por exemplo. Ele está perdendo vendas, tá? Ele está com queda de vendas, está perdendo participação de mercado, ele está diminuindo de tamanho dentro do mercado, está perdendo importância nos clientes, ele está com uma queda de vendas grande, forte, tá? Esse é o problema que ele tem. Aqui, quando eu falo de impactos negativos, e aqui justamente esse é um ponto chave, é um ponto fundamental que está, inclusive, que está, inclusive, cientificamente comprovado de que quanto mais você reforça esse tipo de pergunta no potencial cliente, maiores são as chances dele fechar o negócio com você e fechar o negócio com você mais rápido, tá? E isso, inclusive, é comprovado cientificamente, está inclusive na pesquisa lá do próprio Neil Hackman, que eu já comentei aqui, que é uma pesquisa mais antiga, é verdade, mas quando a gente fala de ser humano, não existe grandes mudanças aqui do ponto de vista comportamental e emocional, certo? Então, o que são esses impactos negativos? É você reforçar para o cliente, né, quais serão os impactos negativos dele não resolver esse problema rápido. O próximo tipo de pergunta é o tipo de pergunta voltado para resultados e ganhos, ou seja, enquanto você vai reforçar os impactos... Aliás, vamos lá. Enquanto os impactos negativos estão ligados à necessidade do seu cliente, ou seja, enquanto você vai reforçar os impactos negativos do problema, que ele já te pontuou lá na parte da necessidade, os resultados e ganhos é justamente para reforçar os objetivos que ele tem. É justamente para reforçar para ele, né, que se ele resolver esse problema rápido, né, ele vai ter resultados e ganhos que vão ajudar esse cliente a atingir os seus objetivos. Tá? E aqui é justamente você pontuar quais são os resultados e ganhos que esse cliente pode ter com a sua solução. E novamente, aqui não é tanto uma pergunta, mas ela é bem parecido com a parte dos impactos negativos. Você aqui vai falar, que vai trazer exemplos até de clientes que você já atendeu, quais foram os tipos de resultados e de ganhos que esses clientes tiveram
à medida que eles compraram, que eles permitiram que a sua empresa ajudasse a resolver o problema dentro desses clientes. Tá? Lembrando que resultados está muito mais ligado à parte numérica, tá? Está muito mais ligado ao retorno do investimento, está muito mais ligado ao crescimento de vendas, à redução de custo, aumento de lucro, aumento de eficiência, de produtividade, efetividade de força de vendas, está muito ligado à parte numérica, tá? E ganhos está muito mais ligado a uma parte mais qualitativa. Quais são os ganhos que a empresa tem do ponto de vista mais qualitativo e também ganhos para a vida e também ganhos pessoais, ganhos do próprio decisor, tá? Porque resultados e ganhos é isso. Depois você vai partir para a concorrência, você vai fazer perguntas ligadas à concorrência para saber qual é a sua posição em relação aos seus concorrentes. Primeiro você vai fazer perguntas para entender se ele está falando com outros concorrentes ou não, se ele está falando com outras empresas do mercado ou não. Se ele falar que não, você é a única opção, perfeito, você precisa acelerar isso, você precisa acelerar o processo de vendas antes que ele comece a conversar com outras pessoas, com outras empresas, para você fechar logo o negócio e você segue o barco do processo de vendas com ele, tá? Se por acaso ele falar que sim, estamos conversando com outras empresas, você precisa aí, então, entender qual que é a sua posição em relação aos outros concorrentes, tá? E aí você tem algumas perguntas que você pode fazer também para entender se você é um fornecedor preferencial na visão do seu cliente, para entender se você é um concorrente, para entender se você é um fornecedor que para o seu potencial cliente tanto faz, ele ainda não tem nenhuma preferência, né, estão todos na mesma posição, ou se o seu cliente, o seu potencial cliente, está te enxergando como um fornecedor que está abaixo dos outros concorrentes, tá? Ou está abaixo de algum outro concorrente. Isso é importante você entender, porque à medida que você sabe quem são os concorrentes que estão com os quais você está brigando, depois você vai poder estruturar toda a apresentação da sua proposta, da sua solução, para quebrar todas as objeções ligadas aos seus pontos fracos, né? E para você quebrar também os pontos fortes, para você trazer argumentos para quebrar os pontos fortes dos seus concorrentes, para você minimizar os pontos fortes dos seus concorrentes e para você fortalecer, né, para você impulsionar os pontos fracos, né, para você potencializar os pontos fracos dos seus concorrentes, tá? Por isso que é importante você entender se você está sozinho nesse jogo ou se você está brigando com outros concorrentes nesse processo de venda,